Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Fraternidade Espírita João Batista. Vamos dar início ao nosso estudo de sábado. Vamos esquecer os nossos problemas lá fora, as nossas preocupações, para que a gente possa, nesses minutos em que permaneceremos junto aqui do Cristo, fazer a comunhão mais perfeita possível. Hoje o estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo, naquela sequência que nós fazemos. Obrigado. Livro do Evangelho, Livro dos Espíritos. Nós estamos lá no capítulo 17, no título Sedes Perfeito. Hoje a gente vai iniciar o item 3, o homem de bem. Então, quando nós falamos lá nesse capítulo 17, há 15 dias atrás, Sedes Perfeito, nós demos aqui nesse primeiro item as várias características, para que a gente possa ser ou nos comportar o mais perfeito possível nessa oportunidade reencarnatória. O nosso estudo de sábado é sempre estudo, a participação de todos é importante, tá? Nós temos um microfone que será levado à pessoa que quiser falar, ou perguntar, ou trazer uma orientação maior. Todos nós estamos estudando. Na doutrina espírita não existe professor, viu? Nosso mestre é o Mestre Jesus. Nós estamos aqui apenas na posição de trazer, o estudo para que a gente possa refletir junto. Então é importante a participação de todos. No nosso grupo é sempre colocado o estudo do próximo sábado, para que a gente possa ir passo a passo estudando junto. Não temos pressa, se a gente ficar numa questão só, não tem problema. O importante é que a gente saia daqui o mais orientado possível, tá? Então vamos lá, nesse capítulo Sedes Perfeito, característica da perfeição, só para a gente lembrar nesse item 1 e vamos pular lá para o item 3. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso está em Mateus, capítulo 5, de 44 a 48. Então o Evangelho deixa bem claro para a gente essa questão de amar os vossos inimigos, porque nós temos muita dificuldade, de entender o porquê, e qual a necessidade de amarmos os nossos inimigos. É bem claro a gente entender que fazer o bem ou amar a quem já amamos, perdoar a quem já temos afinidade, claro, é importante, mas a gente não está fazendo muita coisa. O mais importante de nós é entendermos que precisamos amar o inimigo. E o que é amar o inimigo? Alguém podia dizer, falar uma palavrinha para a gente? O que é amar o inimigo? Aqueles que te caluniam, aqueles que te traem, aqueles que te trazem grandes dificuldades. O que é amar esses irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, gente, estudo. Só um minutinho. O microfone vai. Levanta a mãozinha. O microfone chega lá porque tem que sair na gravação. Bom dia, irmã. Fala aí. Bom dia. É ter ações de amor, Porque a gente não consegue ter um amor genuíno por alguém que nos faz mal. Ainda estamos no mundo de provas e expiações, espíritos de terceira classe. Mas quando a gente passa a ter ações de amor e ajudar da forma que a pessoa também precisa, já é amar o inimigo, é um gesto, Porque muitas pessoas que a gente tem como inimigos ou desafetos, que eu acho inimigo uma palavra bem pesada, Mas como desafetos, essas pessoas não são confiáveis para estar na nossa convivência, muitas vezes. Mas se a gente consegue orar por essas pessoas, mandar boas energias, ter ações de amor, gestos de solidariedade, praticar a caridade, já é uma forma de amarmos o inimigo e amar o próximo, como Jesus nos ensinou. Perfeito. Todos entenderam? Porque muitas vezes a gente confunde a questão de amar o inimigo e precisamos colocar ele dentro da nossa casa,
Aquele que te trai, se a intenção dele é te trair e é te prejudicar a vida, essa é a intenção dele ainda, porque é sempre ainda, né? Ele vai modificar a sua forma de pensar em algum momento, mas enquanto isso não acontece, você tem que fazer a sua parte, e a sua parte é exatamente o que a nossa irmã disse aqui, né? O microfone lá, só um minuto para a gente gravar, só um minuto, irmão, a gente vai levar o microfone aí. Lá atrás, lá atrás. Então, enquanto não chega lá, para que a gente possa entender que nós precisamos fazer a nossa parte. A lição é sempre dando para receber, né? Eu sou o irmão Estácio e, aproveitando essa oportunidade, nós aplicarmos o que nós falamos quando oramos a oração que o Pai nos ensinou. Existe uma parte que nós dizemos, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Entender que esses devedores são exatamente os opositores que nós temos no dia a dia, na nossa vida, em todo lugar. Às vezes são sabidos e às vezes nós nem sabemos que eles nos são devedores. É isso aí. É isso aí. Porque nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos o hábito de achar que o outro precisa se modificar para que você o aceite. Quem tem que se modificar é você, né? Cada um de nós estamos aqui por nós mesmos, né? Mais por nós do que pelo outro. Então é importante entendermos que, fazendo a sua parte, como a nossa irmã disse, como o nosso irmão complementou lá atrás, né? Procurar orar por aquele que ainda te calunia, que ainda te prejudica. Eu gosto da palavra ainda porque isso não é definitivo, né? Se hoje você é a pessoa que está na posição de vítima, pode ter certeza que ontem você foi o algoz. Nós somos espíritos velhos, já reencarnamos aqui muitas vezes, e Deus não permitiria, pela sua bondade infinita, né, e justa com cada um de nós, que nós fôssemos agredidos de qualquer forma que fosse, se não houvesse uma necessidade de correção da nossa própria condição de seres imperfeitos, né? Então ninguém olharia nem mal para você, se não houvesse a necessidade de você corresponder isso de uma forma diferente, né? Então, quando a gente começa a dizer que temos fé em Deus, precisamos entender a proposta dele com cada um de nós. Ele nos dá a oportunidade de amadurecimento, todas as oportunidades, e essas oportunidades são exatamente os instrumentos que chegam até nós. E na maioria das vezes, no mundo imperfeito em que vivemos ainda, no mundo de provas e expiações, onde as características dos espíritos são imperfeitos moralmente, imperfeitos intelectualmente, né? Nós estamos aqui na oportunidade de fazermos o melhor por nós mesmos. Para isso precisa ter um instrumento. Quem é o seu instrumento? O outro, o próximo. Aquele que te prejudica, aquele que te calunia, aquele que te trai. É esse que é seu melhor instrumento, porque se hoje você é a vítima, ontem você foi o algoz, e precisa realmente amadurecer moralmente. Por isso, amar o inimigo é uma condição importantíssima para que possamos realmente amadurecer moralmente, né? Porque aqueles que já amamos, aqueles que já temos afinidade, um processo de aproximação já foi dado até em outros tempos, né? Não existem pessoas que nós já amamos e já temos afinidade imediata. Conhecemos hoje, já gostamos muito da pessoa, ou às vezes nem conhecemos. Ao entrar em contato visual com aquela pessoa, nós já temos determinadas afinidades. Por quê? Porque em outros tempos já começamos esse processo, né, de aproximação, né? Agora existem vários irmãos que isso não acontece. Nós temos muito pelo contrário, a dificuldade da relação. E quantas vezes essa dificuldade é dentro de casa? Quantas vezes é o nosso irmão, é o nosso esposo, é a nossa esposa? Quantas vezes é os nossos filhos, o nosso sogro, a nossa sogra, o cunhado, né? O vizinho, o patrão, pessoas próximas. Quantas vezes? São esses, não são desconhecidos, são conhecidos já nessa mesma encarnação e que temos grande dificuldade de nos relacionarmos, né? Então, precisamos entender que é importante o passo ser dado por você. Não espere que o outro vá modificar a sua
forma de pensar, né, para que você possa começar a amá-lo não, ou a respeitá-lo. Bom dia, irmão. Bom dia. Eu estava analisando o que você estava falando aí agora, e me tocou uma coisa muito que eu vou tomar a iniciativa. Você me abriu bem a cabeça agora. Eu tenho um vizinho e uma vizinha que eles não gostam de mim e eu detesto eles. É verdade. E nunca me fez mal assim de brigar nem nada, nunca discutimos. Mas eu sei que ele me olha atravessado e eu sei que isso é ruim para mim. Como eu evito de emitir qualquer coisa ruim para eles. Mas eu vou tomar a iniciativa de parar ele na rua e pedir perdão e ver se ajusta as coisas pelo que você falou aí agora, porque eu acho que o culpado sou eu. Esse é o passo. Esse é o passo. Porque a gente diz assim, irmão, como o senhor falou aí, eu não emito nenhum sentimento ruim. Mas quando a gente diz assim, mas emite um sentimento bom? Ah, também não. Então você emite um sentimento ruim. Porque o que acontece é que nós não estamos aqui para ser passivos. Precisamos ser ativos na nossa atitude. Né? E agora eu estou entendendo que eu não sou culpado de ele não ter o entendimento, sei lá, espiritual, ainda está em... Não estou dizendo que ele está atrasado, eles estão atrasados, mas eu quero com isso esclarecer a ele que a gente pode ser feliz, se dar bem, e ele possa aprender, a família dele, a ver as coisas melhores na vida. Não crescer espiritualmente. Isso aí. Ver a vida de uma outra forma. Né? Isso é importante. Você precisa dar o seu passo. Quantas vezes ele também pensa a mesma coisa? Não que o meu vizinho seja ruim, não que eu deseje mal para ele, mas também não desejo bem. Eu acho que ele também não gosta de mim. Não, se ele estiver pensando a mesma coisa. Então, às vezes, uma atitude diferenciada harmoniza tudo. E coisas que levam, às vezes, anos na nossa vida para a gente tomar essa atitude. O nosso vizinho, ao contrário do que a gente imagina, também faz parte da nossa escolha reencarnatória, do nosso processo reencarnatório. Todos aqueles em que nos encontramos nessa vida de agora, é uma programação que nós fizemos, principalmente os mais difíceis, aqueles que nos trazem grande dificuldade de relacionamento. Então, por isso é que nós precisamos pensar que o passo tem que ser seu. Não espere que o outro vai te perdoar, mas ele não me perdoa. Aí é um problema dele com Deus, porque a nossa relação direta é sempre com Deus. Né? O que nós temos, somos observados profundamente dentro da nossa intimidade, é com Deus. Né? As nossas intenções é com Deus. Só Ele sabe realmente a intenção nossa de viver bem ou de viver mal diante das nossas relações. Então, por isso é que tem que partir de você. Não espere que o outro faça para que você possa tomar a sua atitude. É dando que se recebe, não recebendo que se dá. Não é o contrário, é dando que se recebe. Então, para que a gente possa harmonizar a nossa vida, facilitar a nossa própria convivência no mundo ainda de tantas ignorância, como nós vivemos agora, e essa ignorância parte de nós também, é nós fazermos a nossa parte. Né? Então, amar o inimigo é exatamente entender a posição dele. Será que ele teve a criação que você teve? As orientações que você teve? As oportunidades que você teve? Né? E se teve, será que ele despertou, né, das suas responsabilidades, como você está procurando despertar das suas responsabilidades? Né? Será que ele tem a fé fortalecida em Deus, como você está procurando ter? Né? Então a gente precisa entender que o outro não é você na tua caminhada. Né? A não ser que você faça um processo de empatia. E aí, quando você faz esse processo de empatia, se coloca na posição do outro, tu já muda de opinião. Né? Sentir o que o outro está sentindo, muitas vezes, é uma necessidade para que a gente possa modificar a nossa própria atitude diante desse outro. Então, nós iniciamos Sede Perfeito, né, nesse amar os vossos inimigos. Vamos pular lá para o item 3, que é o tema de hoje. O homem de bem.
O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Então, se nós pudéssemos e fizéssemos isso todo dia, interrogar a nossa própria consciência, olharmos diante do espelho, sem se preocupar com o cabelo bonito, que isso eu não faço mais, né? E perguntar a você mesmo, eu estou ou não estou violando a lei de justiça, amor e caridade diante da minha própria existência, né? Então, perguntar a si mesmo, esse é o primeiro passo, né? Se violou essa lei, se não praticou o mal, isso é diariamente. Será que hoje eu pratiquei o mal? Na atitude, na palavra, no pensamento? Porque tem gente que fala, não fiz mal nenhum, mas pensei, né? Pensamento. Se fez todo o bem que podia. Será que a gente consegue chegar no final do dia e falar, eu fiz todo o bem que eu tive a oportunidade de fazer, não perdi nenhum, né? Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, será que a gente consegue chegar no final do dia e falar assim, hoje eu não desprezei nenhuma oportunidade de ser útil? Se ninguém tem qualquer queixa de você, isso com sinceridade, será que hoje eu vivi de forma que ninguém tem nenhuma queixa a fazer de mim? Enfim, se fez a outrem tudo que desejara que lhe fizessem. Então, o homem de bem, ele precisa ter essa consciência diária, perguntar a si mesmo se realmente não fez mal a ninguém, se aproveitou todas as oportunidades para fazer o bem, se foi útil em todas as oportunidades que apareceu naquele dia, né? Porque quantas vezes nós deitamos e levantamos sem essa preocupação, né? Muitas vezes temos tantas oportunidades de ser útil, deixamos passar, porque pensamos apenas no nosso próprio umbigo, não nos preocupamos com o outro, né? Não se preocupa se a tua palavra está magoando, se o teu pensamento está levando uma energia ruim para o próximo, né? Não nos preocupamos com isso. Então é importante que a gente faça essas perguntas diárias, todos os dias antes de dormir, né? E aí a gente vem naquele dito do Cristo, não adianta dizer Senhor, Senhor, se tu não vai fazer a tua parte. Não adianta dizer eu creio em Deus, né? Não adianta orar todos os dias se você não faz nada, porque a oração sem atitude é oração morta, é oração que não vai a lugar nenhum, né? Então é importante que você possa fazer essas perguntas e começar a modificar o seu dia, porque todos os dias nossos é como se fosse uma nova reencarnação, né? Todos os dias nós zeramos o dia de ontem e começamos hoje numa nova oportunidade. Então, quantas vezes as atitudes ontem não foram boas, as palavras foram malditas, as relações não foram legais, quantas vezes dormimos magoado com alguém, né? Sem a possibilidade do perdão, sem a possibilidade da compreensão, quantas vezes, né, dormimos sem fazer uma oração por aquele que te prejudicou. Então, ao iniciar um dia, antes de levantar da cama, vamos ter o hábito da oração. Primeiramente, agradecer por acordar mais um dia na oportunidade reencarnatória. Eu estou encarnado ainda, obrigado, meu Pai. Eu possa fazer hoje melhor do que ontem. Corrigir os erros de ontem. Então, isso é fazer essa interrogação a si mesmo, né? Perguntar a si se fez todo o bem que podia, se foi útil, né, em todas as oportunidades, se fez a outrem aquilo que desejava que fizesse contigo. Porque quando a gente faz essa correlação, a gente começa a viver melhor. Será que todas as minhas atitudes eu gostaria que, né, tivessem feitas comigo? Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Quando a gente fala de fé, e a gente pergunta a todo cristão, você tem fé? Você tem? Tenho fé em Deus.
E aí a doutrina espírita vem ensinar para a gente que a fé precisa ser o quê? Raciocinada. Em todos os tempos, ela precisa ser raciocinada. Não é verdade? Então a pessoa diz assim: eu tenho fé que eu vou ser curado de determinada doença. Essa fé não pode ser barganha, porque muitas vezes a gente barganha com Deus, né? Eu tenho fé em Deus, tenho fé em ti, hein? Me cura. Não é verdade? Ter fé em Deus é compreender que se for bom para o teu processo reencarnatório, se você já tiver em condição de cura, porque já melhorou os seus pensamentos anteriores, as suas atitudes erradas que provocou aquela doença, se você já está condizente à condição de cura, que Deus possa favorecer aquela cura para você. Mas se não, Deus, que essa doença possa ainda corrigir aquilo que precisa ser corrigido em mim. É assim que a gente faz a prece? Ou a gente fala assim: eu tenho fé em Deus, vou lá na casa porque tem espíritos lá, médicos espirituais que vão me curar. E aí a pessoa vem para cá, né? Mas ela não quer modificar seu pensamento, ela não quer modificar sua atitude, né? Quando é distribuída a fichinha lá de prioridade, a pessoa fala: olha, eu tenho 70 anos, eu tenho prioridade. A prioridade aqui é por idade? Não. Ela já começa aqui achando que quer passar na frente do outro. Não mudou o seu pensamento, né? Ela não muda as suas condições que a favoreceram adoecer. Olha só, como que eu posso ter fé em Deus assim? Nesse comportamento ela entra na sala de tratamento. Ela vai receber ajuda? Quem acha que sim? Pode levantar. Quem acha que sim? Quem acha que não? Verdadeiramente, gente, estamos estudando. Quem acha que não? Quem não acha nada? A maioria. Olha só, sempre vamos receber ajuda. Sempre. A espiritualidade já está trabalhando em cada um de nós nesse momento de reflexão diante do Cristo. Quando entramos ali, o médico vai cuidar de nós, sem dúvida nenhuma. Agora, a absorção desse tratamento é que começa a ser individualizado, né? Se eu deito na cama com os mesmos pensamentos, sem querer modificar a minha forma de pensar, de agir, de me comportar, sem entender o propósito daquela dor em minha vida, e sem querer entender, né? Eu só quero sair dali curado. Eu vou receber ajuda, mas talvez a absorção não será o suficiente para a minha cura. É por isso que a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo, né? Se hoje eu estou doente, a culpa é de quem? Do meu pai, da minha mãe, que é hereditário? É culpa de Deus? É culpa de um erro médico? É culpa de quem, gente? Sua. Nós somos herdeiros de nós mesmos. É essa consciência principal que nós temos que ter. Todos nós somos herdeiros de nós mesmos. Essa é a justiça e o amor que Deus tem com cada um de nós. Ele nos criou simples e ignorantes, não foi assim? Sem tendência ao bem, sem tendência ao mal, sem compreensão nenhuma. Mas acima de tudo, o que Ele nos deu? Livre arbítrio. E disse assim para a gente: ó, meu filho, a sua destinação é ser perfeito e feliz, porque assim eu quero. Mas essa caminhada eu vou te dar a liberdade de conquista. Por isso eu te dou agora o livre-arbítrio. Vai escolher o seu caminho. Se esforçar, né, o suficiente, mais rapidamente você chega à sua felicidade. Se não, ficará retardatário. Mas a sua destinação será ser perfeito. Todos nós seremos perfeitos, santos, arcanjos, quem quiser dar o nome que quiser aí. Seremos, é uma determinação do Criador. O tempo é que depende de nós. Olha só, Ele deixa para nós escolhermos o dia, a hora, o tempo em que a gente quer ser perfeito. E livre-arbítrio é liberdade, que está totalmente associado a uma responsabilidade. Eu sou livre para plantar,
mas sou obrigado a colher. Não é libertinagem, a gente confunde, né? O que é libertinagem? É uma falsa liberdade, onde você não tem responsabilidade sobre o que faz. E nós temos. Por isso nós temos a razão. Essa é a nossa diferença do animal. Não tem razão, né? Então, o animal tem karma? Não tem. Ele não escolhe, ele não tem razão. Ele está num processo evolutivo, no qual a própria natureza, né, vai conduzindo ele a uma condição que um dia talvez chegue até nós. O ser humano, né, é o ser mais perfeito da criação, onde ele tem a razão. Ele escolhe a sua caminhada. Ele é livre para escolher a sua caminhada. Por isso nós somos herdeiros de nós mesmos. Então não adianta o engano, achar que existe milagre. Jesus fez algum milagre na época dele? Ah, mas ele curou o cego, né? Ah, mas ele fez tantas coisas que ninguém conseguia fazer. É porque ele tem conhecimento das leis divinas que nós ainda não temos. São leis naturais que ele utilizava, né, a favor daquele que já tinha condição. Porque ele curava todos? Todos que chegavam para ele eram curados? Não, porque ele não desrespeitava o livre arbítrio individual. Olha só que interessante. Ah, quer dizer que Jesus não curava todos? Não curava todos, porque nem todos estavam em condições de ser curados. É assim que a gente precisa chegar aqui. E é assim que a gente precisa fazer as nossas orações, porque à medida que a gente vai entendendo o propósito de Deus com cada um de nós, nós precisamos ser sincero com o Criador, porque Ele está enxergando o nosso coração, a nossa intenção. Não adianta a gente barganhar com Ele, barganhar com o Criador, né? Então, à medida que a gente entende que Ele é infinitamente amoroso conosco e que toda a atitude dele conosco é de amor e não de castigo, né? Você começa a se esforçar em mudar a sua condição de ignorância, porque à medida que você vai deixando de ser ignorante, moral e intelectual, você vai recebendo as benesses, a sua vida vai melhorando. E aí o caminho de melhora é do espírito para o corpo, não é do corpo para o espírito, porque o corpo é um instrumento. Quantas vezes a pessoa vem aqui com a mudança de comportamento, de pensamento, atitude já boa, já em condição de ser curada, chega aqui e é curado no corpo espiritual, a limpeza do corpo espiritual, mas às vezes a doença já danificou tanto o corpo físico que a pessoa desencarna. E aí você fala assim, a pessoa veio aqui modificada, tal, mas desencarnou. Ué, qual é a vida real? É a vida física ou a vida espiritual? A vida espiritual. Com certeza os novos corpos, que serão expressos através do seu perispírito já em saúde, serão corpos perfeitos. É isso que a gente precisa imaginar. Nem sempre, pelo tempo de que nós demoramos a nos modificar, o corpo físico já terá tempo de se curar. Mas o corpo espiritual, em todos os tempos que você está encarnado, pode ser cicatrizado das feridas das suas atitudes anteriores. E é isso que a gente tem que entender. Essa é só mais uma oportunidade reencarnatória. Teremos tantas outras quantas forem necessárias. Você quer ter na próxima encarnação a doença de hoje, gente? Quer expressar as dificuldades que você expressa hoje no seu corpo físico? Não. Para isso eu preciso me curar agora. Mas a cura é do corpo espiritual para o corpo físico, e não do corpo físico para o corpo espiritual. Então, toda vez que eu quiser tirar a minha dor, modifique-se. Procure entender por que essa dor chegou até você. Por quê? Essas dificuldades, aí a gente está falando de dor física, né? Mas tem a dor psicológica, né? A dor moral, né? Os grandes arrependimentos das atitudes, né? Então é preciso a gente entender que nós estamos aqui para amadurecermos como ser espiritual, porque essa é a tendência de nós. É assim que Deus quer que aconteça com cada um de nós, que nós possamos chegar à perfeição, aonde vamos conquistar a verdadeira felicidade, que é o desejo de todos nós, né? Então, quando ele diz assim, depositar fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça,
né? Na sua sabedoria. Essa é a atitude do homem de bem. Eu tenho fé na justiça de Deus, porque Ele é justo, amoroso, né? Ele é sábio, Ele sabe realmente o que eu preciso para melhorar, para ser feliz. Sabe que sem a sua permissão, nada acontece. Alguma coisa acontece, gente, sem a permissão de Deus? Daí a pessoa consegue passar no concurso público? Não, porque o mérito é meu. Eu estudei, eu fiz e eu aconteci. É assim, gente? Quantas pessoas estudam e não conseguem? Quantas pessoas usam da mesma força de vontade que você e não atingem? Mas por quê? Porque precisa ter uma permissão do Criador. E Ele só permite se for bom para você. Quantas coisas nós achamos que seria bom para nós e não é? Seria um atraso no processo reencarnatório. E Ele não permite. Não permite, porque sabe que o filho vai, né, se atrapalhar. Não é verdade? Então precisa entender que tem que ter a permissão dele, porque só Ele sabe o que é bom para cada um de nós. Então nada acontece sem a sua permissão. E se lhe submete à vontade em todas as coisas. Nós precisamos entender que é a vontade dele que tem que sobrepujar as nossas vontades. Nós ainda não sabemos o que é bom para nós mesmos. Não sabemos. Chegamos à madureza da idade física, aos 60, 70, 80 anos, sem saber ainda o que é bom para nós mesmos. Porque não temos a visão espiritual completa. Temos a intuição apenas, né? Então, o que acontece? Muitas vezes o caminho que nós estamos seguindo é um caminho de prejuízos, de dificuldades. Então, por isso que Ele não permite muita coisa. E aí a gente dá graças a Deus. Graças a Ele, a sua bondade e a sua sabedoria, Ele não nos permite tudo o que a gente deseja. Eu queria ganhar na Mega Sena porque eu ia ajudar a fraternidade espírita, eu ia ajudar os pobres, eu ia fazer acontecer. Se Ele permitisse, você ia fazer isso? No dia seguinte você já esqueceu, vou sair daqui para ninguém nem lembrar de mim, porque eu não quero doar nada para ninguém, vão ficar de olho no meu dinheiro. Porque a gente ainda é imperfeito moralmente, não entendemos ainda o que é a verdadeira oportunidade que nós estamos aqui vivendo nesse mundo físico, né? Então por isso muitas vezes Ele não permite, né? Tem fé no futuro, razão que porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, quando a gente fala em fé no futuro, né, e colocar os bens espirituais acima dos bens temporais, isso tem que ser uma coisa bem pensada na nossa vida, né? Quantas vezes passamos a vida inteira juntando fortuna, trabalhando, os filhos crescem, os netos vêm, e a pessoa continua trabalhando. Não, porque eu quero deixar meu filho bem, eu quero deixar meu neto bem, mas lá no seu íntimo, ele tem a imperfeição de querer juntar bens materiais, como se fosse ficar aqui para sempre, né? Não é verdade? Daí chega lá no mundo espiritual e fala assim, não, porque eu deixei minha família bem, deixei meus filhos, né, já encaminhado. E aí vão dizer para ele assim, deixou porque eu não podia trazer. Se pudesse trazer, você trazia. Gente, às vezes não se conhecem. Então, substituir os bens temporais pelos bens, os bens espirituais pelos bens temporais, é exatamente isso. Dar valor que deve ser dado. Precisamos trabalhar? Precisamos, né? É errado o desejo de ter conforto na vida? Não é errado. O que seria das indústrias, né, que alimentam milhares de famílias, as nossas famílias, né? Que seria do comércio, que seria do progresso da própria terra, da ciência, da tecnologia, se não fossem as fortunas? Que seria? O que é errado é o que você faz com ela. É ruim ser rico, mas é a prova mais difícil pelas nossas imperfeições. Mas o rico que sabe
usar bem a sua fortuna, ele avança com muito mais velocidade, porque ele tem os bens materiais na mão e a moral lá em cima. Ele vai usar bem. Em todos os lugares que ele passar, ele vai deixar ali o seu legado de amor, de progresso, de coisas importantes para aquelas pessoas que vivem ali. Mas é difícil a gente se enquadrar nesse aspecto, porque ainda temos dentro da gente, né, um monstro chamado egoísmo, no qual eu penso em mim hoje, só depois é que eu vou pensar em mim de novo. E aí só depois é que eu vou pensar em mim de novo. E o tempo todo eu só penso em mim, né? Então, por isso que a prova da riqueza é a prova mais difícil, porque é a prova dos bens temporais, é aquele que você só pensa no hoje, no agora. Esquece que você está aqui de passagem, né? Porque nós não sabemos a data que vão embora. Sabemos? Alguém sabe aí a data que vai voltar para o mundo espiritual? Graças a Deus não, né? Não atrapalharia bastante o nosso processo reencarnatório. Mas alguém tem dúvida que vai voltar? Não, porque se tiver, eu vou encaminhar para o nosso irmão Lúcio, atendimento fraterno, para entender que a vida física tem término. Tem término. Algumas pessoas podem ter dúvida disso aí. Nenhum de nós vamos continuar aqui, vamos voltar ao mundo espiritual. Vamos retornar outras vezes, mas não vamos ficar aqui para sempre, né? A vida espírita é no mundo espiritual. Possuindo o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Então, quando a gente fala né, que a gente tá, essa camisa que a gente compra, né, fora da caridade, não há salvação. Fazer o bem pelo bem. É claro que nós não damos salto. A natureza não dá salto. A árvore já não nasce pronta, né? Ela nasce lá embaixo da terra, vai brotando a primeira folhinha. E assim é conosco. Nós não damos salto. E eu gosto sempre, quando eu falo de caridade, dizer o seguinte: tem a caridade material, né? E a caridade espiritual. Jesus ensinou a caridade perfeita para cada um de nós. Nós já temos a capacidade de fazer a caridade que Ele nos ensinou? Nós já temos? Não. E aquela caridade que a gente faz, que postamos no Face, no Instagram, que dizemos para todo mundo que fizemos, essa caridade tem valor? Quem acha que tem? Quem acha que não tem? Um monte de gente não acha nada. Gente, toda caridade tem valor. Toda. Por que a gente diz isso? Porque Deus conhece o seu filho. Nós não vamos enganar Deus. Em momento nenhum. Né? Quantas vezes a gente diz que faz a caridade sem ostentação, sem mostrar nada para ninguém, mas deixamos a pontinha da mão aparecer aqui, ó. Né? Que fez? Postei essa foto sem querer. Não é assim? Mas quantas pessoas não fazem caridade nenhuma? Quantas pessoas ainda vivem nesse mundo sem entender que o outro é importante em sua vida? Que você precisa se preocupar com aquele que passa dificuldade, seja ela qual for a dificuldade. Quantas pessoas ainda vivem nesse patamar de ignorância? Então, se você já faz e mostra, já deu um passo. E Deus considera profundamente esse filho que começa a dar o passo. Ninguém começa correndo, não. A gente começa dando o primeiro passo mesmo, né? Agora, é claro, à medida em que você vai praticando a caridade, ainda que hoje ostentando ainda que hoje mostrando, postando, dizendo que fez, aquilo vai ficando tão gostoso dentro de você, e você vai se sentindo uma pessoa tão diferenciada, que você não vai precisar mais do aplauso. Não há mais necessidade. O coração já está preenchido daquilo que você precisava. Mas precisa da continuidade. É isso que é importante para a gente. Comece do jeito que você quiser começar. Faça do jeito que for melhor para você, né? Mas a continuidade. Faça muito. Faça várias vezes. Porque vai chegar um momento que você não vai precisar mais mostrar para ninguém. Porque quem está vendo já é importante para você, que é Deus. Então, por isso que toda a caridade é importante. Toda a caridade é importante. Porque ainda existe no mundo nosso, de provas e expiações,
irmãos nossos que não fazem caridade nenhuma, nem para os seus dentro de casa, nem para os seus, não fazem. Esses ainda estão precisando despertar, e muito, a sua consciência espiritual nessa oportunidade, né? Então, por isso aqui, dentro da questão do homem de bem, ele diz aqui, né? Possuindo do sentimento de caridade e do amor ao próximo, faz bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então, olha quantas coisas ele diz para a gente. Fazer o bem pelo bem, né? Que é essa caridade que a gente tem que atingir, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. A gente pensa assim, caramba, retribuir o mal com o bem, né? Nós sabemos que isso é difícil. Não é impossível, porque o Cristo disse que a gente ia ter condição de fazer isso. Mas é difícil, porque para pagar o mal com o bem, precisamos articular dentro de nós o quê? A humildade. Alguém consegue pagar o mal com o bem sem humildade? Não dá. Porque todo aquele que te maltrata, que te causa o mal, você ainda tem vontade de retribuir com o mal. Alguém dá outra face? Já está conseguindo dar outra face? Porque esse foi o ensinamento do Cristo. Nossa irmãzinha lá atrás. Quem está com o microfone? Aqui no meio, ó. Aqui não, canto do direito. Direito meu. Isso. Bom dia, irmã. Bom dia, querido. Assim, eu tenho vivido assim uma fase muito boa, né, espiritualmente falando da minha vida, porque eu tenho trabalhado assim, sabe, com muito empenho em relação a isso, porque eu abri um comércio, né, um comérciozinho de casa, né, vender mais águazinhas, refrigerante, umas coisinhas para ajudar, porque eu sou protetora, então eu tenho muito gasto com os animais, né, então tudo que a gente faz para poder agregar é bom, né. Sim. Então, ali na minha rua, muitas pessoas ficaram me devendo, né, me deram muito calote, né, e hoje... passou-se o tempo e sabe que elas não falam com a gente, preferem ficar de mal do que pagar, né? E isso aconteceu com várias pessoas, fizeram isso comigo. E o que acontece? Eu consegui perdoar todas elas, empresto ainda dinheiro para algumas e sirvo sempre que posso, em tudo que me pedem, né? Inclusive, em relação a esse moço aí, em relação a vizinhos... Eu tenho uma vizinha que, quando eu construí minha casa, ela me causou muita dificuldade, até para mim terminar essas casas juntas, né? Então, para embolsar, laterar, essas coisas. E ela me prejudicou demais, me causando até danos financeiros, né? E o que Deus fez? Ela, um tempo, isso passou... anos, ela me prejudicando de todas as maneiras. É uma pessoa muito difícil de lidar ali na minha rua e várias pessoas maltratam com palavras, sabe? Porque ela é muito complicada mesmo. Quebrou um cano na minha casa e eu tive que mexer. E a água dela também parou, porque dependia da minha. E o que aconteceu? Ela teve que chegar a mim, né, para pedir, para poder, né, fazer lá encanamento, mas dependia de mim. E na mesma hora, né, eu servi, e hoje ela que botava até prego no muro para os meus gatinhos não passarem no muro, ela me dá até amostra de comidinha, porque, sabe, tratei muito bem, sirvo até hoje, pego as mercadorias dela e ela me trata de querida, de amor, né? Tudo aquilo que, né, nós sentíamos, né, uma pela outra, né, de rejeição, passou e, sabe, a nossa relação é maravilhosa quando a gente se dispõe verdadeiramente a perdoar, enxergar o outro, as suas dificuldades e servir. É o principal de tudo. Eu busco servir a todos que vêm a mim,
com o coração aberto. E isso tem me feito muito bem e tem conseguido superar muitas coisas em relação ao meu interior, superar, nossa, tantas dificuldades assim, porque eu estou sempre servindo a todos. Esse é o processo. O perdão das ofensas, e buscar enxergar o outro com as suas dificuldades, porque nós todos temos as nossas dificuldades. Então, quando nós conseguimos parar de olhar para nós e olhar para os outros, a gente consegue superar muitas coisas, E aí a gente vai crescendo, vai evoluindo. É isso aí. E eu tenho conseguido, graças a Deus. Perfeito. Isso é pagar o mal com o bem. O único jeito de nós acabarmos com o mal em todo o nosso planeta, em toda a nossa vida, é pagar o mal com o bem. Só o bem vence o mal. Só o bem vence o mal. E quando nós temos essa consciência, porque isso é uma mudança de pensamento, é uma conscientização da sua própria existência. Então, quando tem essa consciência, é claro que a vida vai mudar. É claro que o benefício que você está levando é o que você vai receber. Você não está plantando bem? O que você vai colher? O bem. Ninguém planta chuchu e colhe abóbora. Não tem jeito. Você está plantando o bem, você vai colher o bem. Então essa preocupação é que a gente tem que ter. Retribuir o mal com o bem. Precisamos nos esforçar nisso. E quando a gente tem grandes dificuldades, aonde nós precisamos começar para treinar? Tudo tem que ser treinado. Dentro de casa. Temos grandes dificuldades de pagar o mal com o bem dentro de casa. Achamos que o melhor lugar do sofá é nosso, que primeiro a tomar banho tem que ser a gente. Achamos que as pessoas têm que nos servir. Não é verdade? Então é importante a gente entender que é dentro de casa. Quem não consegue fazer com os seus, que pelo menos tem uma afinidade, imagina lá fora. Então pagar o mal com o bem é um grande recurso para que a gente possa modificar a nossa consciência. Tomar a defesa do fraco contra o forte, e sacrificar sempre os seus interesses à justiça. Quantas vezes nós temos dificuldades, como a própria irmã disse ali, tomamos calote, mas sacrifica o seu pela justiça. O que é a justiça? Aquele que ainda não compreende. Porque é ainda, a doença moral é temporária, como o mal é temporário. Quando a gente fala da questão do mal, é porque a gente não tem outra palavra para usar. Mas se a gente dissesse assim, o mal existe, quem acha que o mal existe? Verdadeiramente. O mal existe? Quem acha que não existe? Ninguém? Então vamos dizer uma coisa, tudo que existe é criação de Deus? Sim ou não? Deus criou o mal? Então o mal existe? O mal é a ausência do bem. Por isso que o mal é temporário. Porque só o que existe é o bem. Só o que existe é amor. Tudo que não é amor é ausência ainda. É um processo de conquista. Então, por isso é que só o bem vence o mal. Quando a gente começa a se propor a fazer o bem, é claro que não tem nenhuma atitude errada que resista ao sentimento de amor, o sentimento de carinho. Não existe. Pode a pessoa ser a mais ignorante possível, mas o sentimento de amor derruba. Quem já fez visita em presídio, geralmente quem faz, são os nossos irmãos evangélicos. Por que eles são ouvidos? Por que os nossos irmãos evangélicos são ouvidos verdadeiramente pelos nossos irmãos que se encontram presos? Porque eles levam amor, esperança de dias melhores, mudança de comportamento, mas com amor. E por mais que eles estejam ainda num patamar de ignorância, por mais que eles tenham cometido os erros mais severos possível, mas ninguém resiste ao amor. Ninguém resiste ao amor, porque a única coisa que existe é o amor. O mal é a ausência do amor, a ausência do bem. Gente, vamos parar por aqui, vamos continuar como homem de bem, daqui a 15 dias, semana que vem, Livro dos Espíritos. Obrigado mais uma vez.